Obrigado, Soleil. Irmãos, com essa abertura alegre, espontânea, eu brinco assim, irmãos, porque eu sinto bem com vocês, sabia? Isso é psicológico, sabia? Quando você se sente bem, é bom, né? Estar com o povo de Deus. Muito bem, vamos dar sequência. Mas antes da gente entrar no texto, vamos orar? Prepara o seu coração, desliga o celular. Pastor, eu tenho que fazer almoço. Vou dar uma dica pastoral, uma martelada. Eu acordei cedo e o meu almoço já está pronto. Eu fiz o almoço. Por que eu estou falando isso? Pastor tem que ser o primeiro, não é só cobrar os outros, tem que dar exemplo. O almoço em casa está pronto. Eu posso sair daqui meio-dia e meio, lá já está pronto. Deixa eu falar uma coisa para você. Culto é prioridade na minha vida, e coloque prioridade na sua vida. E não quero o bico torcendo para o meu lado. Pastor já vem com as dele já. Irmão, é um prazer estar aqui louvando a Deus. Se você vem para o culto preocupado com frango, gente, frango sempre tereis convosco. Para com isso, arruma a sua cabeça. Gaste, invista tempo na palavra de Deus, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. E agora, Pai, peço que o Senhor fale com o teu povo, Pai, por meio da tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, o único caminho para a verdadeira restauração. Não tem restauração sem a palavra de Deus. Não tem como, é impossível ter restauração sem a palavra de Deus. Abre sua Bíblia lá, em Apocalipse 1:3, nós vamos ler vários textos hoje, tá, irmãos? Vai ser um tipo de sermão um pouquinho diferente, e eu quero que você preste atenção na palavra. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Nós vivemos uma geração fascinada pelo extraordinário. Muitos associam avivamento, principalmente, com manifestações emocionais, com sinais sobrenaturais, crescimento numérico, grandes conferências. Mas quando olhamos para a história bíblica, percebemos algo surpreendente. Todo mover, ou todo grande avivamento começou quando Deus restaurou sua palavra ao centro da vida do seu povo. Só houve transformação, só houve restauração, só houve crescimento, só houve avivamento quando Deus restaurou sua palavra ao centro da vida do seu povo. E não foi diferente. Leia a história do rei Josias, com Esdras, Neemias, João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Pentecostes, e com a reforma protestante, foi por meio da palavra. O Espírito Santo nunca trabalha separado da palavra. A palavra é a espada do Espírito, diz Efésios 6,17. O Espírito inspirou as Escrituras, 2 Timóteo 3,16. Portanto, quem deseja o Espírito, desprezando a palavra, procura algo que Deus nunca prometeu. Preste atenção e anote isso. Quem deseja o Espírito, desprezando a palavra, procura algo que Deus nunca prometeu. Logo, se você tem buscado coisas fora da palavra, não vem de Deus.
John Stott escreveu: o Espírito Santo conduz o povo de Deus por meio da palavra que ele mesmo inspirou. Não é do outro jeito. E é interessante esse texto que a gente escolheu. A gente já trabalhou Apocalipse, mas eu só quero relembrar o contexto aqui rapidamente. João está preso aonde? Na ilha de Patmos. Ele já está idoso, quase todos os apóstolos morreram praticamente. A igreja está sendo perseguida por Roma. Cristãos estão sendo mortos. As igrejas da Ásia enfrentavam naqueles dias perseguição, falsas doutrinas, esfriamento espiritual e acomodação moral. E é exatamente nesse cenário que Deus não envia uma estratégia política. Em época de crise, Deus não enviou uma estratégia política, não enviou um exército, Ele não enviou recursos financeiros. Deus enviou sua palavra. Como começa o texto? Bem-aventurado aqueles que leem, bem os que ouvem as palavras. O primeiro remédio para uma igreja em crise continua sendo a palavra. Não tem outro remédio, somente a palavra. E é interessante que essa primeira bem-aventurança do Apocalipse, do livro de Apocalipse, ela possui várias bem-aventuranças, mas a primeira, ela é muito importante para o restante do livro, porque a ideia da palavra bem-aventurados aqui é Macarios, e não significa simplesmente felicidade emocional, significa aprovado por Deus, favorecido por Deus, plenamente satisfeito na presença de Deus. Plenamente satisfeito na presença de Deus. Ou seja, o homem feliz não é aquele que possui muitas coisas, é aquele cuja vida está debaixo da palavra. O segredo é a palavra. Nós temos falado de vários personagens aqui ao longo desses estudos, mas hoje Deus quer mostrar a base de tudo isso, que é a verdadeira restauração, é pela palavra. Primeira verdade desse texto: o avivamento começa com uma redescoberta da palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Aqui existe um detalhe maravilhoso. O verbo está no singular. João não diz os que leem, ele diz aquele que lê. Por quê? Porque havia na igreja, naqueles dias, um leitor oficial. Na igreja primitiva, poucos possuíam cópias das escrituras, então alguns liam publicamente, mas todos eram responsáveis por ouvi-la. Isso revela algo muito importante, irmãos. O avivamento sempre começa quando a palavra ocupa novamente o centro do culto. Você sabe por quê, irmãos? Deixa eu dar um recadinho ao seu coração. Você sabe por que a gente investe mais tempo no culto na palavra? Adivinha por quê? O quê? Pode falar. É o que alimenta, que sustenta, que fundamenta, é o que transforma. A palavra, ela tem que ocupar, não porque para ficar olhando para um pregador, mas é a palavra que vai falar com você. Deus tem um compromisso com o seu povo, e é por meio da palavra. Você lembra da história de Neemias? Quem já leu Neemias? Vamos lá? Dá um pulinho lá. Que restauração que Deus fez. É bonito demais. Eu falei para vocês, irmãos, eu queria fazer um desafio com vocês. Se vocês quiserem, eu dou, pode anotar aí, viu, Vivian? E pode me cobrar. Eu gostaria que todos os irmãos trouxessem a sua Bíblia à igreja novamente. É gostoso mexer na Bíblia. Sabia, irmãos? Se você não tem, conversa com o pastor Lucas, senão a gente vai dar um jeito. Ou é tão gostoso ouvir o barulhinho, né? O povo de Deus lendo a Bíblia. É muito bom. Não fique bicudo comigo.
Eu falo porque eu amo vocês. Olha o que diz lá, Neemias 8. Neemias 8. Preste atenção. O que aconteceu aqui? Os muros já foram reconstruídos, o templo foi reconstruído. Mas olha só que interessante. Olha o que Deus faz por meio da tua santa palavra. Versículo 1. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, anota, todo o povo, rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da lei que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei e apresentou diante de todos da congregação, que era composta por homens, mulheres e crianças, e todos que podiam entender a leitura. E ele leu a lei com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portão das águas, na presença de todos, homens, mulheres e crianças, que já tinham idade para compreender. Quem foi lá? Só os homens? Homens, mulheres e crianças. Ô, irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Eles começaram cedo e foram até a tarde, lendo a palavra. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Durante anos, Israel permaneceu distante de Deus. O templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, mas nada mudou. Sabe quando que mudou? O povo continuava espiritualmente seco. Mas quando mudou? Quando Esdras abriu o livro. Não foi a reconstrução dos muros, foi a restauração das Escrituras. Houve um dia de festa, houve transformação. O povo parou, sedento, para ouvir a voz de Deus. Tem um versículo que é mal usado, né? Nesse contexto. A alegria do Senhor é nossa. O pessoal só grava essa parte do versículo. Mas sabe em que contexto que foi? Após a leitura da palavra de Deus, após confissão de pecado. Aí sim, qual que é a alegria do Senhor? É a nossa força. Cuidado para não arrancar versículo fora do lugar. É depois de uma leitura, da exposição das Sagradas Escrituras, é que houve mudança na vida do povo. O povo pediu a palavra, não pediram entretenimento. Será que tem igreja hoje que oferece entretenimento? Pediram a palavra. Hoje muitos procuram aquilo que agrada os sentidos. Israel procurou aquilo que alimentava a alma. Esdras ficou horas lendo, do amanhecer até o meio-dia. Ninguém reclamou. Quando existe fome espiritual, o relógio perde a importância. Quando há fome por Deus. Não tem uma música aqui que a gente canta? Fome, né? Tenho fome, né? Quando há fome de Deus verdadeira, o relógio perde a importância. Sabe como que o povo ficou escutando a palavra, irmãos? Se ficou até a tarde, ainda tinha cadeira lá. Eles ficaram em pé, em reverência a Deus. Eu vou falar um negócio aqui, irmãos, e é pastoral para a sua vida, e eu espero que faça. Você tem reverência com a palavra de Deus? Quando abre a palavra, a Bíblia, você tem reverência? Tem muita gente que tem reverência com tantas coisas, né? Quantos lugares que nós vamos não tem regras? Tem a roupa tal. Mas parece que diante da palavra de Deus, vai passando o tempo, você já não tem mais a mesma reverência. A palavra, irmãos, é o próprio Deus falando. E como deve ser a nossa postura diante dessa palavra? Qual foi a última vez que ao você debruçar na palavra, você chorou,
Você lamentou os seus pecados, você louvou a Deus, você conversou com Deus, você se debruçou na palavra. Qual foi a última vez, meu querido? Qual a importância da palavra de Deus na sua vida? Qual a importância da palavra de Deus na sua família? Você sabe como que o povo ficou? O povo chorou pelo poder da palavra de Deus. Como está a questão da reverência na sua vida? Conforme Esdras ia lendo, eles iam entendendo, porque é Deus falando. Não era choro emotivo qualquer, não porque a mensagem era emocional, mas porque a palavra revelou seu pecado. Quando a palavra revela o pecado, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós podemos trazer aqui o melhor pregador dos seus sonhos, nós podemos trazer qualquer um aqui, top de linha, mas sabe o que vai mudar a sua vida? A palavra. A palavra de Deus tem poder. Eu gosto muito de Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo age na vida da igreja, mostrando. E quando você abre a Bíblia, sabe o que acontece, irmãos? Você começa a ter comunhão com o Pai. Quando você estuda a palavra, quando você se dedica a estudar a palavra, o Espírito Santo vai falar com você. Outra dica pastoral, eu espero nunca mais ouvir da sua boca: eu não fiz teologia, o líder de célula, que eu não sou líder. Contar um testemunho. O meu pai, ele tem 4º ano de grupo. Só os mais antigos vão entender o que é isso. Não conseguia, não teve estudo. É um dos homens mais sábios que eu conheço. Obrigado, Deus, pelo meu pai. Um homem lê a Bíblia todo ano, inteira. A Bíblia dele chega a arrebentar, tanto que ele lê. Você conversa com ele, você fala: o que esse homem estudou? Não, é o Espírito Santo. Entra no coração da pessoa e muda. Para de dar desculpa. Eu não quero ver mais você falando isso. Ai, não sei ler, sabe sim. Eu não sou teólogo. Abra a sua Bíblia. Comece a depender de Deus. Antes de ler a Bíblia, ler um livro espiritual. Dobre os seus joelhos, clame a Deus e Deus vai falar com você. Vai mudar a sua casa. O Espírito Santo, você tem que crer. Se você nasceu de novo, você precisa urgentemente. Eu falei sexta-feira aqui para os homens: cuidado, sua casa está em perigo. Deus quer reavivar lá, irmãos, e é por meio da palavra. Não é pela sua eloquência, não é pelo seu nível cultural. Deus quer que você se debruce. Realmente o Senhor ser o pastor da sua casa. Palavra, dica pastoral. A igreja nunca será mais forte do que o seu compromisso com as Escrituras. O Joel vai lembrar dessa época aí, final dos anos 80 e 90, como os cristãos eram conhecidos, o povo da palavra ou do livro, né? Porque eles não tinham essa noção. Eu nem preciso falar em 2026 como a gente é conhecido, né? Deixa para lá, né? Sabia que a gente era conhecido como povo do livro, ou da Bíblia, ou da palavra? Exatamente, desodorante, né? De crente é a Bíblia. Mas é verdade, dama, bem lembrado. E posso falar para você, eu tenho orgulho dos crentes mais antigos, sabe por quê? Eles tinham só João Ferreira de Almeida, a primeira versão ainda. Não era nem coisas que estava escrito na Bíblia, era coisas. O Joel lembra disso. Nós éramos o povo do livro. E agora? Como nós somos conhecidos? Nem vou entrar nesse assunto. Segunda verdade, o avivamento continua quando a palavra é ouvida com fé. O versículo de Apocalipse, ele traz isso: bem-aventurado os que ouvem.
Na Bíblia, ouvir nunca significa apenas captar sons. O verbo implica submissão. É o mesmo conceito do Shema em Deuteronômio 6. Ouça Israel, ouve Israel. Jesus dizia repetidamente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nem todos que escutam realmente ouvem. Grava isso. Nem todo mundo que escuta realmente ouve. Porque ouvir implica algumas coisas. Há uma resposta em relação ao ouvir. O que Jesus diz lá em João 10? As minhas ovelhas ouvem minha. Logo, quem só pode ouvir? Quem? É a ovelha de Jesus. Você sabe uma coisa legal das ovelhas? A característica das ovelhas não é a inteligência, mas sim a sensibilidade. Elas reconhecem a voz do pastor. A igreja precisa reaprender a distinguir a voz da cultura da voz de Cristo. Qual voz que você tem ouvido mais? O da cultura desse mundo ou a voz de Cristo? Qual voz que você tem ouvido? Romanos 10, 17 traz bem claro isso sobre ouvir. A fé vem pelo ouvir, não pelo sentir, não pelo espetáculo, não pela emoção. A fé nasce quando Deus fala, quando é proclamado a palavra. Tem um texto na Bíblia que é fantástico também, né? Hebreus 4. Vamos lá? Saca a Bíblia aí, está me acompanhando? Deus está falando com vocês. 4:12, olha o que diz lá. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É sensível para perceber os pensamentos e intenção dos corações. Ela é viva. A palavra, por que ela é viva? Ela é única, capaz. É interessante, gente. Eu, certa vez, já tive algumas experiências assim, de tentar convencer as pessoas pelos argumentos. Nossa tendência, quanto seres humanos, é usar todo o arcabouço, né? Nosso conhecimento, para tentar convencer pessoas. Mas o texto está falando, quem que é capaz? A palavra, ela é viva? Só a palavra, ela é capaz de penetrar nesse coração. Percebe, irmãos, o poder dessa palavra? Ela é viva, ela é eficaz. O avivamento produz uma vida de obediência. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam. Guardam. Qual que é a ideia? Esse talvez seja o verbo mais importante do texto. No original, a ideia é aquele que guarda cuidadosamente, que vigia, que protege, obedece continuamente. Aquele que obedece continuamente. Não é uma obediência ocasional, é uma vida moldada pela Escritura. Ler, ouvir e guardar ou obedecer. É interessante o ministério de Jesus, né? Eu já vou citar um exemplo fantástico de Jesus. E eu sempre falo isso para as pessoas. Todo mundo, quando pensa em Jesus Cristo, normalmente só pensa em quê? Nos milagres, né? Mas poucos estudam os evangelhos e percebem que Jesus estava na sinagoga ensinando os discípulos, ensinando as multidões. Passou mais tempo orando do que fazendo milagres.
Sabe por quê? Porque Deus não trabalha contrário à sua palavra. Não é Ele que falou que as palavras dele, as palavras que testificam dele? É pela palavra, querido. Então, logo, Jesus não podia trabalhar de outra forma se não fosse pela palavra. Sabe como que Jesus termina o Sermão do Monte? Está lá em Mateus 7. Jesus conta a história de 2 homens. Os 2 ouviram, sim ou não? Os 2 construíram casa na areia e casa na rocha. Os 2, a história é interessante, enfrentaram as mesmas tempestade. A única diferença é que um praticou, obedeceu. O outro admirou o sermão, mas nunca mudou de vida. Essa história, irmãos, é a história de muita gente. Ambos ouviram a mesma coisa. A história reflete 2 tipos de pessoas, que até sabem, mas um pratica e o outro não pratica. Simples, Jesus nunca foi complexo. Ele era didático. Um construiu na areia, o outro construiu na rocha. As tempestades, as dificuldades vieram de igual modo para os 2. Mas quem que permaneceu? Aquele que está na rocha, aquele que pratica. Não basta ler ou ouvir, tem que obedecer. Eu acho que Tiago é um pouquinho mais duro ainda, né? Também. Tiago 1, 22 a 23. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Praticante zeloso. A palavra é um espelho. Quem apenas ouve, vê seu pecado e vai embora igual. Mas quem obedece é transformado. Deixa eu falar uma coisa bem séria. Não fique bicudo comigo. Aqui é pregação da palavra. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Sabe por que você ainda tem conflito e crises na sua vida espiritual e você não entende muita coisa? Porque você ainda está na fase de ouvinte. Um ouvinte passivo. Ouvinte que ouve. No dia que você for um ouvinte ativo, ouvindo a voz de Deus, sensível à voz de Deus, e começar a praticar, muitas coisas na sua vida vão mudar. Deus quer restaurar isso na sua vida. Deus tem esse propósito na sua vida, de restaurar você por completo. E só tem um jeito, por meio da... E é interessante, a Bíblia produz transformação, avivamento? Claro que produz. Porque ela possui poder intrínseco. Ela não depende da eloquência do pregador. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É meu jeitão de falar, mas eu poderia ser assim, ó. Bom dia, irmãos, tudo bem? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe o que é transformar a sua vida? A palavra, não minha eloquência, não a capacidade de eu chamar a atenção, porque o poder sempre está na palavra. Louvado seja Deus. É ela que transforma vidas. Ela carrega em si a autoridade de Deus. Vamos ver alguns aspectos da palavra. A palavra cria. Gênesis 1. Haja luz e houve poder pela palavra. A palavra vivifica. João 6,63. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A palavra alimenta. Como que Jesus venceu Satanás lá no deserto? Mateus 4,4. Está nem só de pão, mas de toda, que sai de onde?
O corpo vive do pão, a alma vive da palavra. A palavra ilumina, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. A palavra mostra o caminho que nós devemos andar. A palavra purifica? Claro, João 15. Vocês já estão limpos pela palavra. A palavra santifica? Sim, João 17, na oração sacerdotal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação vem pela palavra de Deus. Avivamento vem pela palavra de Deus. Não é por movimentos humanos, não é por estratégias humanas, mas é pelo poder de Deus. Bíblia. A palavra restaura, Salmo 19, conhecido. A lei do Senhor restaura a alma, irmãos. A lei do Senhor é a única capaz de restaurar. Nós estamos pregando sobre restauração, porque nós cremos no Deus da restauração. Não é conversa minha. É a palavra, ela tem poder de restaurar. Pastor, até a pessoa mais amarga, mais endurecida, sim. Eu creio no poder da palavra. Eu creio, irmãos. Deus pode mudar vidas. A palavra permanece, Isaías 40. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece. Palavra. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Enquanto impérios desaparecem, a palavra continua viva. Ela ultrapassa e vai ultrapassar para todo sempre. Sabe por quê? Não sou eu que estou te dizendo. Jesus é quem disse. Você reparou alguma coisa enquanto eu estou pregando? Já citei Gênesis, já fomos para Apocalipse, para tudo. Tudo é pela? Não tem outro. Não tem outro. Toda a história da redenção aponta para uma verdade. Quando o povo abandona a palavra, a decadência espiritual começa. Quando o povo abandona a palavra, a decadência. Igreja evangélica da Barreirinha. Jesus nos chama nesta manhã para um despertamento espiritual por meio da palavra. Igreja, acorde, desperte. Deus tem grandes coisas a fazer por meio da sua palavra na vida de cada um, por meio da restauração. Quando o povo retorna à palavra, o avivamento começa. Foi assim com Josias, foi assim com Neemias, foi assim em Pentecoste, foi assim na Reforma. Foi assim nos grandes despertamentos promovidos por homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones dizia: o avivamento é Deus visitando o seu povo, e essa visita sempre exalta a palavra de Deus. Hoje Deus continua procurando homens e mulheres que não apenas carreguem uma Bíblia, mas sejam moldados por ela. O verdadeiro avivamento não começa quando a igreja fica cheia, não começa quando há muitos milagres, não começa quando a música emociona. O verdadeiro avivamento começa quando a Bíblia volta a ocupar o lugar de honra, quando o coração volta a tremer diante da voz de Deus e quando a vida se curva em obediência às Escrituras. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no teu coração e que você possa refletir durante essa semana sobre a palavra de Deus. Que lugar que ela tem ocupado no seu coração. Vamos colocar em pé? Vamos orar?